olha só quem passou quase 10 dias aqui em real life, o teste do mundo real da nossa garagem, ou melhor, do nosso topo de morro aqui em Araçariguama, é o Honda City Hatch Touring. Lembra dele? Pois é, né? O City chegou aí há pouco mais de um ano com bastante alarde, mas se você for olhar os números de venda no nosso mercado, é um carro que o mercado brasileiro, de certa forma, não abraçou super entusiasmadamente, ou, sendo mais correto e justo, que a própria Honda não fez questão de ajudar o mercado brasileiro a abraçar de forma ampla. Por quê? Porque este City Hatch Touring topzera das topzeras nessa cor fibra grafeno, tá ok? Cada coisa que a gente já teve que passar nesse país, né? Mas enfim, topzão com faróis de LED aqui, uma das formas, aliás, provavelmente a melhor forma de você distinguir o City Hatch Touring topo de linha do EXL, que é a única outra versão. Externamente a principal diferença são os faróis de LED, Full LED aqui no Touring, e internamente aqui a gente tem bancos de couro com super estrutura aqui que a Honda se orgulha, mas enfim, a principal mudança em matéria de equipamento é o ADAS, né? São os auxílios de condução do ADAS, mas, como eu vinha dizendo, aqui, vou acionar o motor, meus amigos, porque tá 33 graus, né? Esse janeirão, as coisas acontecem um pouco mais devagar na indústria, a gente consegue pegar os carros aqui com mais calma e fazer esses testes do mundo real, mas como eu vinha dizendo, aqui a gente tem um carro de R$136.000. Ah, mas a EXL é outra versão mais barata. Bom, aí você está falando de um carro R$8.000 mais barato, ainda assim, quase na faixa de 130 mil. E aí, my friends, não existe milagre, né? Não tem como o City competir em volume com os líderes aí entre os hatches compactos do nosso mercado, caras como Polo, que vende mais de 100 mil unidades, Onix vende mais de 100 mil unidades, HB20 está na faixa de quase 100 mil, né? Coisa de 90 mil. O que esses carros, quando você equipa no talo um Polo, um HB20, um Onix, você está falando de coisa de R$120.000, ou seja, bem menos que os 136 mil aqui do City, mas mais do que isso, o volume não vem dessas versões de topo, né? O volume desses carros vem das versões mais baratas, mais simples, que vendem muito inclusive para frotista, e o City não disputa esse mercado. Thanks but no thanks, diz a Honda, eu vou fazer o meu hatch compacto assim, premiumzão mesmo, olha só, tem até couro no painel, vou cobrar caro por isso e vou vender pouco, sim, mas com uma margem bacanuda, né? Foram 11 mil City Hatches ano passado, mais 11 mil City Sedans no ano passado, então a fábrica lá de Tirapina fez somente 22 mil Cities, porque o ganha-pão da Honda no Brasil hoje, que um dia foi o Fit, né, outro dia foi o Civic, outra era foi o Civic, digamos assim, hoje é o HR-V, esse sim faz quase 50 mil carros por ano, e aí o City não precisa carregar o piano da Honda no Brasil. Outra coisa que talvez não ajude muito é o porta-malas, né? São 268 litros, bem menor que o porta-malas do Fit, né? Que o City sucedeu, caso você não lembre disso, né? O City Hatch, ele é a versão nacionalizada, digamos assim, do Honda Fit de nova geração, porque a plataforma do Fit europeu e japonês ficou muito cara para o Brasil, a gente tem essa plataforma mais simplificada e por isso a gente tem um dos grandes trunfos do City Hatch, que são os Magic Seats, né? Que os órfãos aí de Fit vão gostar pra caramba. Quando você derruba tudo aqui, você tem 1.180 litros, né? Como o próprio Fit se notabilizou por isso, né? Você tem um carro que é surpreendentemente espaçoso, né? É mais espaçoso por dentro do que aparentaria por fora, apesar de que, e esse talvez seja o número mais chocante quando a gente fala do City, deixa eu mostrar os Magic Seats aqui para quem nunca viu, olha só, uou! Você consegue colocar, travando aqui, ó, você consegue colocar objetos grandes assim, né? Uma TV de plasma,
uma TV de gosma, como dizia minha mãe, até uma bicicleta vai aqui. Isso é uma solução muito legal. Porque eu falei, né? Ah, o City ele é mais espaçoso do que parece. Na verdade, ele é um carro grande. Sabe qual é o comprimento do City Hatchback? Eu tenho quase certeza que você vai chutar. Agora, chuta aí. Chutou? Errou. 4,34 metros. Sim, isso é tamanho de hatch médio. Isso é 10 centímetros a menos só do que um Compass, por exemplo, né? São carros aí, os SUVs médios estão na faixa de 4,40 metros e muitos, né? Menos de 4,5 metros, aqui a gente tem 4,34 metros. E aí, opa, isso se traduz de duas formas. Uma é esse espaço interno muito legal, outra é um visual um pouco estranho de alguns ângulos, né? Principalmente aqui, o balanço dianteiro do carro, para o meu gosto, é muito grande. E aí, tal qual o Fiat Fastback, sofre desse mesmo mal. O entre-eixos do carro é pequeno para o comprimento total do carro. Então, quando você olha o carro de 3/4, isso não incomoda, até ajuda, dependendo do ângulo, mas quando você olha de perfil, o carro fica um pouco estranho e principalmente o que acomete, o mal que acomete tanto o City quanto o Fastback nesse caso, implora por rodas maiores, né? Pelo amor de Deus, algo maior do que as rodinhas 16 aqui, inclusive os pneus também, como a Honda costuma fazer, né? Pneus estreitos, privilegiando o consumo. Aliás, o consumo é um dos pontos fortes do City aqui. A gente está na média com o pé pesadinho. Vou ter que fechar a porta aqui para aparecer. Tá ali 12 por litro, misturando, né, uso urbano e uso rodoviário. Os números do Inmetro são significativamente melhores, né? O carro chega a fazer 18 aí na estrada. E a gente tem aqui um motor 1.5 aspiradão, e aí é um dos outros pontos que ajudam também a entender por que o City não faz tanto volume assim, né? Motor de injeção direta, 15 quilinhos de torque, 126 cavalos, tem certa dificuldade para empurrar um carro de 4,34 metros, né? Apesar de que é um carro relativamente leve, mais sobre isso já já. Mas o que esse comprimento maior do que o esperado traz também de benefício muito sensível? Tá aqui, né? O espaço no banco de trás desse carro, principalmente quando a gente olha aí para esses concorrentes que eu citei antes, né? Quando você fala de Onix, Polo, HB20, todos são carros que o cidadão vive com dificuldade no banco traseiro, né? Então, se espaço no banco traseiro é uma prioridade grande para você, o City, sem sombra de dúvida, é o seu hatch compacto. Mas a questão maior aqui para mim, da onde vem essas 11 mil unidades, esse volume relativamente pequeno do City, não vem... Como eu vinha dizendo, esse volume relativamente tímido do City no nosso mercado, para mim, ele não vem do fato de que HB20, Polo, Onix estão roubando vendas do City. Ele vem do fato de que, quando você olha para essa faixa de 130 mil reais, o consumidor brasileiro já está olhando para o quê? Para o SUV, né? 130 mil tem muitas opções aí de SUV compacto turbo, bem equipadinho, não tão bem equipado quanto o City, né? Que tem o clusterzinho multifuncional digital aqui, ó, com várias funções. Aqui o velocímetro é analógico, tá? É bem interessante, assim. Eu gosto dessa sacada da Honda aí de fazer o painel digital que imita um painel analógico, né? O digital imita o analógico. Dá até para deixar só o tacômetro aqui e mais nada, mas aí você tem as funções de ADAS aqui, né? Que você aciona nesse botão aqui. E o ADAS da Honda, ele é um dos melhores aí das generalistas para mim, porque ele é o menos intrusivo possível, né? O melhor ADAS é o ADAS que faça o mínimo possível. Não é que o da Honda, o Honda Sense, né, como a Honda chama, faz pouco, é que ele faz de forma sutil. Então, por exemplo, quando ele corrige aqui a saída de faixa, ele faz de forma sutil no volante, sem forçar. Então acaba sendo menos irritante para mim, que não sou um fã
desse tipo de assistência. A melhor assistência à condução continua sendo você prestar atenção no que está fazendo, dirigir e não ficar brincando no celular, fazendo joguinhos, etc, etc. O multimídia é um outro ponto que um dia alguém vai me explicar por que Honda e Toyota e as montadoras japonesas em geral são tão tímidas com multimídia, né? É ok, é coerente, tem o pareamento do celular aqui por Wi-Fi, mas tem aquele visual aftermarket meio Santa Efigênia, um bom multimídia da Santa Efigênia, mas ainda assim não tem a sensação de algo integrado ao carro, né? Parece uma coisa de aftermarket que foi colocada depois. A Honda pelo menos fez um trabalhinho aqui, tem as mesmas fontes, né? Eu que gosto de design gráfico, pelo menos as fontes aqui do multimídia são semelhantes ou quase idênticas às do cluster, coisa que a Toyota, por exemplo, não se preocupa muito. E aí você tem nesse posicionamento de hatch compacto premium que a Honda propõe a esse preço, né? Você tem um acabamento bem legal aqui, couro nas portas, aqui não chega a ser couro, mas é tipo de um vinil, enfim, é um carro que entrega mais do que, em matéria de refinamento, de equipamento, do que esses outros que eu citei aí, os três grandes hatches compactos de volume do nosso mercado hoje, né, que são Polo, HB20 e Onix, mas cobra por isso, né? Agora, a questão maior do City, que nessa geração, olha só, ganhou o botão de partida aí do Civic, ar digital também bacanudo aqui, o câmbio é o CVT, né, tem um modinho Sport aqui, mas não espere grandes arroubos de desempenho. A questão, para mim, é que continua sendo um carro que traz muito do que a Honda faz de melhor, que é sofisticação de engenharia para as massas, entre aspas, né, para carros de volume, né? A Honda, para mim, é a marca generalista que eu mais sinto. Eu vou falar uma coisa aqui que vai gerar polêmica, mas quando você anda num Porsche, você sente muita atenção ao detalhe de engenharia. E por isso o carro custa muito, né? Cada pequena coisa, assim, cada peça móvel, cada coisa que você encosta, você vê que tem um cuidado de pessoas que entendem da parada. A Honda é a marca generalista que mais me transmite essa sensação, né? Dessa excelência de engenharia, só que num patamar de preço bem mais baixo, evidentemente. Porém, na hora de colocar isso em movimento na prática, esse carro especificamente aqui, o City, ele fica devendo muito em matéria de potência e principalmente de torque, né? O torque aí abaixo de 16 quilos para um carro de 136 mil reais é difícil de justificar. O que não significa que o carro não tenha um chão muito legal, mas muito mais interessante do que ficar falando sobre isso é mostrar. Então se acomodem aí e bora acelerar. Power! Faz o 0 a 100 aí, ó. Mas afinal, como anda, deputado? Vocês estão vendo que eu fui cruel com o nosso City aqui no morro acima. O CVTzão gritando, vamos ver se a gente consegue chegar. Não conseguimos chegar em 100 km por hora na nossa subidinha aqui na Estrada dos Romeiros. E aí reside o drama, mesmo no modo esporte aí, você que é aficionado do modo esporte, galera, eu já falei isso 1000 vezes, não melhora os números, né? Ele só deixa o carro mais responsivo, né? Faz o carro trabalhar num giro mais alto. Mas se você usar todo o acelerador no modo dele, vai jogar o giro lá em cima da mesma forma e vai gerar os mesmos números. Mas, voltando ao ponto, esse é o grande drama do City. Aí no modo esporte a coisa fica mais acentuada ainda. Eu até vou jogar no D aqui para o motor calmar um pouquinho, porque não basta a mulher de César ser fiel, ela precisa parecer fiel. E essa fórmula que a Honda usa no City, a Nissan usa no Kicks, agora vai trazer um motor 1.0 turbo aí, espera-se, mas usa também no Versa, no Sentra, que vou colocar um motor aspirado e um CVT num carro relativamente leve, e o nosso City Hatch é um carro relativamente leve para os padrões atuais, 1.180 quilos. Aliás, olha só que curioso, 15 quilos a mais o hatch do que o sedã, né? É anti-instintivo, o sedã tem mais carro, vamos chamar assim, mas o sedã não tem uma grande abertura na traseira do seu monobloco, exige menos reforço, né? O hatch tem mais reforço estrutural e por isso é 15 quilinhos mais pesado. Mas, voltando ao raciocínio, quando você coloca um motor de pouco torque, né? 15,8, se não me engano, 15,6, mas enfim, menos de 16 kg de torque. Isso é torque de Escort XR3 dos anos 80, né?
com 125 cavalos, né? Quando o motor aqui 1.5 de injeção direta gira alto, 126 cavalos, ele entrega uma potência. E aí, juntando essa potência relativamente interessante, né? Mais potência do que os principais rivais 1.0 turbo, ou mesma potência mais ou menos. Gera um número interessante, né? No 0 a 100 tá lá na ficha 10,6 segundos, 10,5 segundos, conforme o teste. Você pensa, pô, um Polo Highline fazem 9,8, os outros principais concorrentes ali 1.0 turbo fazem nessa faixa de 9 muito. O City não é tão mais lento assim. O problema, meus amigos, é que no mundo real ele é. Como eu fiz a brincadeira ali com a mulher de César, uma coisa é você tá aqui, vou botar de volta no modo esporte, pá, pedindo tudo, o carro embala. Só que como ele não tem a sensação das trocas de marcha, você não sente a aceleração tão forte assim no corpo. E aí, mesmo o carro embalando nos números ali, ó, olha aqui, ó, estamos a 90, tá na descida, mas vai, ó, acelerei tudo, vai, 100, 110, ele embala nos números, mas eu senti zero aceleração no meu corpo aqui. Então o carro te dá uma sensação de falta de potência que é quase que permanente, quando na verdade é uma sensação de falta de torque, né? De capacidade de gerar aceleração. E isso, no dia a dia, para quem gosta de dirigir, cansa, né? Você tem essa sensação de que você está sempre tendo que esgoelar o carro aqui no CVT, está sempre tendo que buscar muito no pé aqui para ele fazer alguma coisa. Ele até está fazendo, né? Como eu falei, o CVT embala num carro leve, ó, agora morro acima, ó. Tá crescendo, ó. Se você olhar para a velocidade do velocímetro ali, ela tá crescendo. Mas a sensação de aceleração no meu corpo aqui é zero e o carro fica nesse gritedo, né, de giro alto. Então, sim, ele gera números de desempenho, de aceleração, de retomada até razoáveis, mas a forma que ele faz isso não é confortável, não é gostosa e não é prazerosa. Eu, sinceramente, para mim é um deal breaker, como gostam de dizer os americanos, né? Essa fórmula de motor de baixa litragem com CVT num carro leve, fórmula do Kicks, por exemplo, fórmula do City, no mundo real, para mim, para quem gosta de uma tocada um pouquinho mais esportiva, ou se prepare para muito gritedo, ou busque outras opções, né? Os motores downsized turbo, eles oferecem um desempenho ligeiramente melhor, como vocês viram aí nos números. Não é tanta diferença assim, mas a usabilidade daquele torque em baixa ali, a pico de torque de 20 kg, no caso aí dos principais rivais 1.0 turbo, vindo ali a 1.500, 2.000 giros, torna o carro muito mais gostoso, muito mais prazeroso de ser utilizado no dia a dia. O que é uma pena o fato da família City aí não oferecer uma opção de powertrain turbo, primeiro porque o HR-V oferece, né? Então tá na prateleira ali o 1.5 turbo pra gente fazer, quem sabe, por exemplo, um City RS. E segundo, temos aqui as marchas simuladas ajuda bem na redução, né? Isso é uma coisa legal do CVT, quando ele tem as marchas simuladas, as reduções são muito ágeis, né? Para você ter esse auxílio do freio motor nas frenagens. Mas como eu vinha dizendo, é uma pena que não tenha um powertrain com uma capacidade um pouquinho mais esportiva no City, mesmo a Honda tendo isso na prateleira, porque o carro de chão, como bom Honda que é muito interessante, né? Dá uma olhada aqui, até andando agora devagar em linha reta, olha o volante, tem um visual esportivo, tem uma pegada esportiva aqui, né? O aro aqui mais grosso para deixar o seu polegar bem na posição certinha aqui. O carro tem freios legais também, é um carro leve, né? Então curveia bem. O que falta? Falta torque. E falta também aqui, no caso do City, não só visualmente, power! Falta também, não só visualmente, que visualmente também falta, mas performaticamente aqui numa estradinha de serra, como é a Estrada dos Romeiros, falta um pouquinho de pneu, né? Olha só. Qualquer apontadinha aqui você já ouviu, né? A gente tem... Olha como freia bem, cara, que freio gostoso. Vou botar de volta aqui no S normal. Porque o carro aponta legal, tem até uma traseirinha que está disposta a te ajudar a contornar aqui, enfim.
tem mais chão do que motor, o City, que é sempre uma fórmula boa, né? Que aí você pega esse chão promissor, um conjunto leve, bota potência e torque aqui, coloca um pneuzinho, um Delinte DS2 bem grudento, o carro vai ficar uma delícia, né? Infelizmente, a Honda, por enquanto, não passou pela ideia, pela cabeça da Honda no Brasil, pelo menos pelo que a gente observa, fazer sei lá, um rival pro Polo GTS, né? Coloca um 1.5 turbo do HR-V aqui com um conjunto de roda e pneu maior, chama de City RS, cobra os mesmos 150, seria um belíssimo concorrente para o Polo GTS. Concorda, discorda? Diz aí nos comentários o que você acha do Citão. Você lamenta o fato da Honda não fazer versões menos equipadas, mais baratas, para realmente brigar por volume aí com Polo, com HB20, com Onix? Você acha que esse posicionamento só premiumizado do City tá bom e dane-se que ele tá vendendo só coisa de 1000 unidades por mês? Deixa aí sua opinião nos comentários, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, venha ser nosso inscrito em 2024, como sempre. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Vamos! Olha como aceita a redução Joselita. Não aceitou. Tem tolerância a Joselitos, mas nem tanto. Valeu demais!